para de repente embaralhar o Barbieri, e ele vier com outra escalação, irmão, eu acho que o Portuga vai me fazer ter um pouquinho mais de paciência, coisa que a minha está esgotando com ele. Eu não sei o que você pensa disso. Pode ser também uma bola de fumaça, porque saiu até mais cedo do que normalmente sai a escalação. Concorda, Rafa? Concordo. Acho que seria uma atacada de mestre. Não acredito nela. Acho que é um simples vazamento. Agora, pensando da maneira como o Alan falou, se o Vitor Pereira conseguiu fazer desse limão uma limonada, se ele conseguiu induzir o Barbieri a achar alguma coisa, vazando ou informando alguém dentro do elenco uma escalação que de fato ele não vai fazer, seria algo muito interessante e seria uma maneira inteligente, já que ele não consegue resolver o problema, uma maneira de utilizar esse ambiente do Flamengo de bagunça, de vazamento, para tentar tirar algum proveito ou não perder esse efeito surpresa, que seria uma escalação diferente. Agora, a questão é a seguinte, e aí que fica a dúvida, né? Sendo o Vitor Pereira, o Flamengo tem alguns problemas de escalação e problemas de substituição, isso ficou claro no último jogo. Eu não consigo duvidar dessa escalação. Eu não consigo duvidar essa escalação aí que saiu do Vene, que está no Globo Esporte e tal, com Cebolinha no banco, que até acho que foi o Gustavinho que criticou. Ele criticou Igor Jesus fora e Cebola fora, eu acho. Eu não duvido, porque eu não estou vendo uma coerência, eu não estou vendo um ambiente de competitividade, eu não estou vendo jogadores serem premiados por boas atuações com sequência. E o caso mais emblemático, eu acho que é do Cebolinha. O Cebolinha não vinha merecendo jogar. O Cebolinha estava mal. O Cebolinha ele recebeu críticas e todas elas totalmente merecidas. Aí o Cebolinha vai e faz uma partida muito boa. E aí ele sai do time. E eu acho que essa escalação é o que vai acontecer mesmo. E aconteceu a mesma coisa com o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves acho que é uma situação ainda mais gritante que a do Cebolinha, porque é um jogador que está tentando, é um jogador que deu resultado em campo, é um jogador que deu um sangue novo para o Flamengo e, inexplicavelmente, no último jogo, não só não foi titular, já merecia titularidade, como sequer foi opção. De 5 opções, o Vitor Pereira entendeu que o Gonçalves não era mais útil do que todos aqueles que entraram. Mateusão, Pablo, Vidal, eu não lembro de cabeça todo mundo que entrou. Mateus mas então... Entrou não, mas Cebolinha, todo mundo. O França e o Cebolinha começaram jogando. Depois eu dou uma olhada aqui. Mas a questão é essa, cara. A questão é essa. Eu não acho que essa escalação está errada e que o Vitor Pereira, na verdade, está usando isso como uma estratégia, porque eu acho que ele vem escalando mal. E eu acho que muitas vezes ele está ignorando o que o campo está dizendo para ele. O campo e a bola disseram para ele: coloca o Gonçalves. O Gonçalves ele está entrando com vontade de jogar, está dando resultado, está com confiança, tem personalidade, bota o garoto para jogar. O Cebolinha jogou bem, é o campo falando para ele: mantém o Cebolinha, jogou bem, fez uma boa partida. Então, Igor Jesus, mesma coisa. O Flamengo tem um meio de campo, esse meio de campo, caso entre com Vidal e Thiago Maia, não é um meio campo que tá tendo aquela pegada que a gente precisa, não é um meio campo de mobilidade, não é um meio campo que está conseguindo marcar com eficiência. O Igor Jesus é o cara que vai dar isso. Então, eu acho que essa incoerência entre o que acontece em campo e a maneira como é distribuída a minutagem dentro do elenco, eu acho que tem sido uma característica negativa do Vitor Pereira nesse começo de ano. Por isso que eu acredito que essa escalação possa ser real. É por isso. Porque eu acho que nada mais vai ser do que a continuidade dos erros que ele normalmente vem cometendo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Se isso for verdade, eu vou tirar o chapéu para o Vitor Pereira pela estratégia e para você também, Alan, que percebeu. Porque eu não imaginei, e se foi o que aconteceu, faz muito sentido e é uma excelente estratégia. É porque é o seguinte, Rafa, vamos lá. Pega aí a escalação provável.
Ele coloca, o Vene Casagrande coloca, se você puder pegar aí, Rafa, você vai ver que ele coloca, né, Matheus Cunha ou Santos. Primeiro absurdo. Matheus Cunha fez um baita jogo contra o Fluminense. Um baita jogo. Não comprometeu absolutamente nada. Você viu o jogo do Fluminense hoje, Rafa? Vi. Você viu o segundo gol da equipe do Volta Redonda? O segundo gol? O goleiro faz uma baita defesa. Essa a senhora não estava vendo. Tá. O goleiro faz uma baita defesa, eles palmam a bola, um chute perigoso. Depois a bola é centrada para a área, o goleiro pega e agarra, encaixa a bola ali no meio da pequena área. Muitos goleiros se jogam no chão, quer ganhar tempo. Irmão, o goleiro do Volta Redonda, com as mãos, ele conseguiu meter um lançamento lá na esquerda pro Lelê, com as mãos que a bola passou do meio de campo. E aí o Lelê teve até uma dose de sorte, porque ele consegue levar a bola, o jogador do Fluminense quase que corta, se eu não me engano foi o André, não sei. E aí ele consegue botar na frente e ele foi aquele jogador efetivo que a gente tanto bate no Gabigol, para que ele tenha essa efetividade. Ele consegue encontrar o canto do goleiro Fábio e ele consegue marcar o segundo gol. E isso se fez graças à rapidez, né, do goleiro do Volta Redonda. Mas por que eu estou falando dessa questão de goleiro? Porque eu vi o Matheus França tentando um pouco disso também. Eu vi o Matheus França bem. Então, voltar com o Santos, hoje, eu vou ser bem sincero com vocês, já seria o primeiro erro do Vitor Pereira. Vamos lá? Quem mais o Vene trouxe? Aí nós vamos mudar a formação. Flamengo, a princípio, pelo que o Vene Casagrande soltou, e a gente está se baseando na informação do Vene Casagrande, que tem um nível de assertividade gigante, tá, galera? A gente está falando aqui, tá? Ele bota Matheus Cunha, e aí, ali, entre parênteses, ele bota o Santos. Não é isso que ele coloca no Twitter dele, Rafa? Isso aí. Aí a gente vem com 3 zagueiros. Os 3 zagueiros, e o Thiago Maia estava meio que fazendo esse papel de falso terceiro zagueiro, fechando mais pela esquerda ali. É a forma como o Vitor Pereira tinha encontrado em alguns jogos. Só que no último jogo contra o Fluminense, que o Flamengo fez um baita primeiro tempo, o Flamengo veio com 3 zagueiros de origem. O Flamengo veio com o Pablo, Rodrigo Caio e o Léo Pereira, que fez um bom jogo. Eu não sei nem se o Léo Pereira está machucado ou está voltando. E aí, a escalação que sai para o jogo contra o Vasco amanhã não tem mais o Léo Pereira. Ele vem com o Pablo, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno. Não é isso? Isso. A escalação dada é Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Não sei nem quem vai jogar centralizado. Não sei se quem joga centralizado vai ser o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vai cair pela esquerda e vai jogar o Fabrício Bruno centralizado. Ainda não sei. Mas ele vem com essa formação de zagueiros. Até aí, se justifica caso o Léo Pereira tenha sentido dores, esteja com algum tipo de desconforto. Eu vou até entender e vou aliviar a questão do zagueiro. Beleza? Dito isso, ele quando vem com 3 zagueiros, ele tem que ter velocidade. Porque o lateral deixa de ser lateral, apesar dele fechar a primeira linha defensiva fazendo uma linha de 5, mas ele deixa de ser lateral e vira um ala, um jogador mais ofensivo. E por isso ele vem insistindo no Mateuzinho na direita. Beleza. O Varela também está ali junto na questão do departamento médico. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu e o Rafa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do boletim médico. Mas aí o Mateuzinho na direita. Na esquerda, ele utilizou e fez uma baita partida do Cebolinha. E pelo que está na informação do Vene Casagrande, quem é que vem jogando pela esquerda? Pelo Vene, jogaria o Ayrton Lucas. Faria uma ala esquerda ali com o Ayrton Lucas. Então ele retorna com o Ayrton Lucas. Aí ele volta com o Thiago Maia e com o Vidal. Por que o Thiago Maia? O Thiago Maia teve a contusão, só que o Thiago Maia vem mal. O Thiago Maia não faz por onde merecer esse retorno imediato. Porque o Igor Jesus entregou. Então é mais um ponto de crítica que eu vou ter ao Vitor Pereira, antecipadamente, caso isso se confirme, a escalação antecipada pelo Vene Casagrande. E aí, ele volta com o Pedro a campo. E, em detrimento do... para ter o Pedro dentro de campo, ele acaba sacando o Cebolinha, que foi o melhor jogador diante do Fluminense. Na boa, vou ser muito honesto contigo. Isso, por si só, faz com que eu não tenha mais como segurar as críticas ao Vitor Pereira. Eu posso não querer a demissão dele, como o Rafa falou,
eu posso ainda ter um pingo de esperança para que ele consiga, né, encaixar essa equipe. Eu entendo que a parte física comprometeu muito o trabalho dele, comprometeu muitos títulos que a gente perdeu, mas também já condiciona ele a sua parcela de culpa que existe. Não vou isentar ele de todos os fatos e todos os ocorridos. Boto muito mais culpa na diretoria, no seu Landim, no Marco Braz, né, no departamento de futebol do Flamengo, que aprovou umas férias tão longas a esses jogadores. Mas não dá para isentar, Rafa. Não dá para tirar, né? Porra, a culpa do Vitor Pereira quando ele deixa o Matheus Gonçalves no banco, quando ele segura o Cebolinha, quando ele não entra com o Igor Jesus. Na boa, eu não consigo achar que isso está correto.